Olá, meu nome é Jéssica e esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Já há algum tempo Deus tem tocado no meu coração para que eu abrisse aqui um canal e pudesse falar a palavra dele para o maior número de pessoas. Então eu quero contar tudo do início para vocês, né? É justo, esse é o primeiro vídeo e é justo que eu comece a falar, né, do início. Bom, início de 2025, né, do ano passado, eu comecei a jejuar, fazer um jejum intermitente. Não era um jejum espiritual, era um jejum com o intuito, né, de emagrecer. Eu treino e aí eu comecei a fazer jejum. Só que calhou de eu também começar a fazer orações na madrugada. As minhas orações eram sempre orações mecânicas, sabe aquela que você faz o Pai Nosso e na hora de dormir, na hora de acordar, tudo muito automático. Só falava com Deus na hora realmente que eu tava precisando, com um tom assim de cobrança ou num tom de agradecimento. Agradecia o alimento e tal, até porque em 2016 eu passei por uma cirurgia cerebral e então desde então eu sempre fui uma pessoa muito grata. Eu renasci inclusive nessa cirurgia cerebral. Depois eu volto aqui para contar para vocês sobre esse meu renascimento em 2016, dessa cirurgia cerebral, mas vamos focar aqui, né? Então em 2025 eu comecei a fazer jejum intermitente para poder emagrecer e calhou de eu começar também a ouvir orações da madrugada de 4h20 da manhã. E essas orações da madrugada a gente ajoelhava e orava. E a minha vida começou a se transformar no financeiro, dentro do meu relacionamento. Eu comecei a sentir a presença do Senhor. Até que chegou um momento, passaram-se meses, eu estava me sentindo assim depressiva, não estava feliz no casamento. Eu sentia uma tristeza muito grande dentro de mim, né? E sempre passei por isso, por dependência emocional. Meus pais se separaram muito cedo, então eu sempre carreguei isso dentro de mim, dentro da minha alma, a ausência do pai. Como uma grande dor. A minha mãe sempre foi uma mãe muito distante, então eu sempre senti ali falta, né, desse acolhimento de pai, de mãe. Cresci, sobrevivi, né, a vida adulta. Sempre fui muito responsável e comecei a fazer muita terapia, mas eu senti ali no fundo, né, aquela depressãozinha, sabe aquela sensação de que de repente você está passando aí, né, de você, caramba, tenho casa, tenho comida, eu tenho tudo, tenho filho, tenho família, tenho trabalho, tô conseguindo pagar as minhas contas, mas parece que falta algo. Parece que não estou feliz com tudo que eu tenho. Você tá passando por isso? Então, se você tá passando por isso, fica aqui nesse vídeo. E não esqueça de seguir aqui o canal, de compartilhar, de hypar para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas e transformar a vida de vocês. Bom, e aí eu comecei a pedir em oração para Deus transformar a minha vida. Eu acho que tudo começou aí, quando eu comecei a pedir para Deus transformar a minha vida. E assim Ele fez, né? Ele colocou tudo no lugar. Na verdade, para as coisas ficarem no lugar, antes Ele dá uma sacudida, sabe? Tudo que não presta cai, tudo que não presta desmorona. E se você não tá bem dentro do seu relacionamento, pode ser que vocês venham a se separar, para que Deus reconstrua, ou que Deus toque em cada um de vocês, para que Deus reconstrua cada um, para que Deus restaure cada um, para que depois lá na frente possa juntar e novamente para que vocês sejam uma família feliz. Deus começa a trabalhar em unidade, Deus começa a trabalhar para aqueles que procuram a Ele, né? Então
eu tive, assim, um momento muito lindo com Deus, né? Tenho, assim, momentos muito lindos com Deus. Porque eu primeiro em oração comecei a pedir para que Ele mudasse a minha vida. Depois eu comecei a repreender todos os males, né? Depois eu comecei a pedir para Ele para que a transformação começou a ser feita na minha vida em etapas, né? Então, primeiro Deus começou a me movimentar para o trabalho, para eu correr atrás de mais oportunidades, né? Começaram a surgir mais oportunidades. Eu estava saindo de uma dívida, então Deus ele me abençoou ali na parte financeira, nos meus negócios, me dando mais energia, mais saúde. Deus também, né, ele começou a tocar na minha saúde, me fortalecendo. Eu praticamente não fico mais doente desde então. E dentro do meu relacionamento, Deus permitiu que nós nos separássemos, né, para que a gente, cada um, né, cuidasse de cada um, olhasse para suas feridas e curasse, para que nós possamos futuramente somar um na vida do outro. A gente só brigava dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento. A gente não estava feliz. E a gente passou por uma separação muito dolorosa, né? Antes de eu me separar, eu já estava orando, pedindo para que Deus transformasse. E a gente passou por uma separação muito dolorosa. A gente só brigava, a gente não tinha diálogo. E através das orações, Deus foi quebrantando o meu coração e o dele, fazendo a gente ser amigos. Hoje a gente é muito amigo, muito próximo. A gente já fala de volta no casamento, né? A gente já consegue olhar a família diferente. Ele não frequentava a igreja, eu também não, na época. E Deus direcionou a gente pra igreja, primeiro eu e depois ele não queria saber de jeito nenhum de igreja, de jeito nenhum, sabe? E ele ia até pra centro espíritas e tal. E aí Deus tocou no coração dele através das orações, através do jejum espiritual, para que ele procurasse a palavra do Senhor. Então hoje ele tá firme, ele lê a Bíblia todos os dias, ele coloca isso em prática e eu tenho visto a vida dele se transformar também. Tudo através das orações, né, da madrugada, dos jejuns espirituais. Então, deixa eu falar pra você, né, sobre jejum espiritual, como que faz e como que eu tenho feito, né, e pra eu falar de mais transformações pra vocês. Bom, eu comecei a fazer jejum espiritual. Primeiro eu tirei um alimento, né, que eu gostava muito. Eu fiquei por um mês sem comer. Na época era chocolate. Fiquei um mês sem comer chocolate. E algo que eu gosto muito. Eu comia quase todos os dias, né. Depois eu tirei outros alimentos. Depois eu fui ficando 12 horas sem comer. E aí o jejum de 12 horas virou hábito da minha vida. Depois eu comecei a fazer 24 horas sem comer nada. Só tomando água e café. Café puro, né? Porque eu treino e trabalho enquanto eu jejuo. Mas o certo do jejum é você se recolher. Você tem um momento com Deus. É você aquietar a sua mente. É você ouvir ele falar com você, você entender o direcionamento do que ele quer pra você. Pegue papel e caneta pra você começar a ouvir, às vezes, direcionamentos que ele tem pra você dentro do trabalho, projetos. E foi muito interessante que passaram assim, acho que 6 meses mais ou menos, que eu comecei esse processo de jejum e eu não sabia ler a Bíblia. Eu não sabia como ler a Bíblia. E Jesus, ele foi me preparando no caminho. E ele falou assim pra mim: filha, se arrepende de tudo. E se arrepende dos teus pecados. E eu fui pegando nojo das coisas que
eu fazia no dia a dia, eu fui pegando nojo das pessoas que eu me relacionei antes do casamento, no passado, e eu fui orando por aquilo ali, intercedendo na minha vida. Eu fui pegando nojo do mundo material que eu vivia, né? O mundão que eu vivia. Eu nunca bebi, nunca fui de beber, mas Deus, Ele me trouxe mais clareza sobre não beber, sobre os canais que abrem. E eu era terapeuta energética, e terapeuta energética trabalha com portais, com mesas quânticas, com tarô. E Deus pediu para que eu abandonasse a minha vida. E Ele já tinha falado para mim, né, quando eu fui visitar a igreja de uma amiga no culto, a palavra era justamente sobre uma pessoa, né, que lia tarô e tal, que era totalmente esotérica. E a pastora falou naquele dia que aquela palavra era para mim, que era para eu abandonar tudo, mas eu não era sábia, eu tinha um ego muito grande naquela época, isso há 3 anos atrás, né? E aí eu falava assim pra Deus, mas como que eu vou me sustentar se eu largar tudo? Essa é a minha fonte de renda, né? E não tem cabimento nenhum eu largar tudo, eu não sei fazer outras coisas, né? Não tem da onde vir meu dinheiro. E aí eu continuei trabalhando e Deus foi preparando, me tirando dessa área de terapia holística, e eu fui trabalhando mais como mentora comportamental, trabalhando curas, traumas, né? Libertações. E aí eu fui vendo o poder do jejum, né? O quanto que a gente consegue libertação espiritual através do jejum, e a gente consegue cura também, curas emocionais, e eu fui conciliando isso dentro da terapia. Eu montei a minha terapia a minha mentoria que se chama Renascer, inclusive, com a minha metodologia, né, que é uma metodologia onde não tem mais nada de terapia quântica, é uma metodologia onde eu trabalho desenvolvimento humano, no qual eu sou formada. Eu acabei me formando e Deus foi preparando tudo na minha vida para que eu largasse a vida antiga de terapeuta, para que eu parasse de ler tarô. E eu vou fazer um vídeo aqui para vocês aqui falando como que foi esse processo, como que foi ele me falando para eu largar, porque eu tinha que largar o tarô, porque que eu tinha que largar a vida esotérica, dos canais que eram abertos, das maldições que eu estava criando na minha vida e que ele não queria para mim. Deus explicou tudo. E assim ele me tirou, né, da terapia quântica, da terapia energética. Eu fui parando, né, de trabalhar com a parte energética e espiritual das pessoas através desses tipos de terapia, porque Deus não queria. Eu vou explicar em outro vídeo. Então, o que eu quero dizer aqui pra você, né? Se você sentir no seu coração de que de repente você tá perdida e você tá com uma dor emocional muito grande, e você tá procurando por provisão, tá pedindo pra Deus provisão, você às vezes nem acredita em Deus, ou ou de repente você tá ali duvidando da palavra de Deus, ou você tá ajoelhando muito, pedindo para que Deus dê clareza. Ele já te direcionou, mas você ainda tá ali desobediente, né, sem seguir a palavra dele. Então, se de repente você tá ali vivendo desconforto, nada na tua vida tá bom, é porque Deus tem para você algo maravilhoso para você viver, né? Só que é preciso largar a vida velha, abandonar a vida antiga, a vida velha, para você se transformar. E falando, só para finalizar aqui o vídeo, né, enquanto foram se passando os meses, deram 4 meses ali eu orando em jejum, Jesus falou assim para mim, no meu quarto, eu chorava, me aquebrantando e orando, e Jesus falou para mim, filha, larga tudo e se arrepende dos seus pecados, se batiza. E eu falei assim pra Jesus, como que eu vou me batizar se eu nem frequento a igreja?
E ele falou, eu vou te direcionar a uma igreja. E assim ele fez. Ele me direcionou a uma igreja evangélica. Eu conheci a igreja. Em 4 semanas, primeiro eu entrei na igreja quando eu senti... Ele me mostrou um amigo que eu tinha ido no casamento. Eu senti muita presença de Deus naquele casamento. E ali eu pedi para esse amigo me apresentar a igreja dele. E ele me apresentou a igreja dele. Eu fui sozinha, sem marido, sem ninguém, sem amigos, sem ninguém na igreja. Na hora que eu entrei na igreja, eu senti a presença do Espírito Santo. E ali eu tinha certeza que era o lugar para eu me batizar. E aí eu me batizei. Em 4 semanas eu fiz aquele curso preparatório, né, para servir na igreja. E me batizei. E assim eu sigo, né, na fé, na palavra, Jesus falando comigo todos os dias, me direcionando. Eu cheguei num momento da minha vida onde nada na minha vida fazia mais sentido. Sabe o que é nada? Nada do que eu estava fazendo dava certo. E quando eu encontrei Jesus, quando eu encontrei o amor dele, quando eu encontrei a paz que é estar nele, quando eu encontrei o conforto, quando eu encontrei tudo que eu precisava em Deus, né? As minhas dores emocionais, elas passaram, os meus desesperos passaram, a minha vontade de morrer passou, porque vem espíritos perturbar a sua mente, falando pra que, olha, abandona tudo, se mata, não dá certo. Gente, eu passei por isso. Eu estava muito, mas muito triste mesmo. E Jesus, ele me pegou no colo, no meu quarto, de joelhos, orando em jejum, me aquebrantando pra ele. Tudo que Deus quer, anota aí, tudo que Deus quer é apenas de um coração que esteja disposto. Deus, ele não está procurando uma pessoa perfeita. Deus, ele não está procurando uma pessoa crente. Deus, ele está procurando um fiel. Deus, ele está procurando alguém que esteja implorando para os céus transformação. Deus está procurando alguém para transformar, para fazer milagres, para tirar do esgoto e fazer milagres. Então, se você tá desacreditado aí da vida, né, ouça essa palavra. Deus, ele quer apenas o teu coração disposto para ele transformar a sua vida. Até o próximo vídeo. Não esqueça de me seguir aqui no canal, de curtir e de hypar. Não é pro meu ego, e sim pra honra e glória do Senhor, para que você faça esse vídeo chegar para o maior número de pessoas possíveis. Amém? Um beijo!